Olá pessoal, meu nome é Bruno Pedra, eu dou aula de matemática. Hoje vamos falar sobre polinômios, a parte que tange a Brio-Ruffini, teorema do resto e teorema de D'Alembert. Vamos começar aqui com o teorema do resto. O teorema do resto afirma que o resto da divisão de um polinômio P por um polinômio do primeiro grau da forma x menos a é dado por P de A, tá certo? O que isso significa na prática? Que se eu dividir P por x menos A, eu vou obter um quociente Q, e o resto, vamos lembrar aí da aula anterior, que o resto ele tem que ter um grau menor que o grau do divisor. Como o divisor tem grau 1, então esse cara aqui tem que ser um polinômio constante, tá certo? Tem que ser um R ali. Pela prova real, sabemos que o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Divisor vezes quociente mais resto. Como esse x aqui, ele é qualquer número complexo ali, pertencente ao domínio, né, do nosso polinômio, eu vou substituir no lugar do x o valor de a. De tal maneira que aqui seja q de a menos a, e esse a menos a aqui, ele dá 0, né? De tal maneira que zere isso e a gente obtenha que o resto, R, é igual ao P de A. Agora vamos ver isso na prática. O resto da divisão do polinômio, esse é o nosso P de x, por x menos A. Então nesse problema aqui, o nosso A é 2. É a raiz do divisor, tá certo? Então eu pego esse número 2 que ele quer, x menos 2, substituo o x pelo valor 2. Se aqui fosse por x menos 3, eu substituiria por 3 o valor de x. E repara, se aqui fosse x mais 2, eu iria substituir o x por menos 2, tá? Tem que ser o sinal contrário, tem que ser a raiz do divisor para ser substituída no polinômio. Então, substituindo por 2, 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4 vezes 7, 28. Então, 8 menos 28, menos 20, mais 6, menos 14, menos 2, menos 16. O teorema de D'Alembert, ele é um caso particular do teorema do resto. O que ele afirma? Se A é raiz de um polinômio, então o P de x ele tem o fator x menos A. O polinômio é divisível por x menos A. Olhando para esse polinômio aqui, 2 é a raiz dele. Tá certo? Como é que a gente descobre isso? Você pega o 2, substitui aqui. Se der 0, é porque é a raiz. 2 ao cubo, 8. Menos 5 vezes 2, 10. 8 menos 10 mais 2, 0. Então 2 é raiz. Logo, esse cara ele tem que ser divisível por x menos essa raiz aqui. Vamos ver. Aqui eu efetuei a divisão pelo método das chaves. E após executar a divisão, o resto deu 0. Significa que a divisão é exata. E se eu fizer a prova real, ó, o dividendo é igual o divisor, x menos 2, vezes o quociente mais o resto. Mas como o resto é 0, isso significa que esse polinômio pode ser fatorado por x menos 2 vezes esse fator. Esse fator aqui pode ser fatorado. Você aplica a Bhaskara ali, descobre as raízes e fatora. X menos a primeira raiz vezes x menos a outra raiz. Mas o que eu queria mostrar para vocês com esse exemplo é que o x menos 2 ele vai ser um fator. Então, se um polinômio é divisível por x menos 2, ele tem o fator x menos 2. É x menos 2 vezes alguma coisa, tá certo? Agora eu diria talvez que um dos teoremas mais importantes aí, nível de concurso, né? Porque a gente tem um polinômio do terceiro grau e quer dividir por x menos 2, por exemplo. Você pode utilizar esse método aqui, por exemplo, tá certo? E repara que esse exemplo que eu coloquei aqui da divisão é o mesmo daqui, ó. Esse por esse, só que aqui eu só pedi o resto. Quando o cara pede só o resto, teorema do resto, tá? Pega a raiz do divisor, substitui no dividendo, o valor já é o resto. Mas o Brio-Ruffini, método de Brio-Ruffini, ele serve para você descobrir tanto o resto quanto o quociente.
Tá certo? Então, como é que eu faço para dividir esse polinômio por esse? Pega aí a prática, ó. Aqui você vai substituir a raiz do divisor. X menos 2 igual a 0, x igual a 2. É o mesmo número daqui, ó. Tá certo? Ó, é o mesmo número que é substituído aqui. Do lado de cá, a gente vai substituir os coeficientes do polinômio na forma completa. Quando eu digo na forma completa, significa que se ele não tiver um x ao quadrado, você vai botar um zero no lugar, tá certo? Então, o primeiro coeficiente aqui é 1, menos 7. Então, ó, 1, x ao cubo, menos 7, x ao quadrado. Tem que estar no formato escada, ó. 3, 2, 1, 0, tá? Coeficiente em x elevado a 1, 3. E em x elevado a 0, menos 2. O Breuer-Ruffini, ele abaixa o grau do polinômio, tá certo? O quociente, ele fica com o grau uma unidade a menos. Vamos ver. O método é, você abaixa o primeiro coeficiente, você repete ele aqui, tá certo? Agora, você pega esse, vai multiplicar por esse e vai somar com o próximo. Então, multiplica e soma. 1 vezes 2 dá 2. Somado com o menos 7, 2 menos 7, menos 5. De novo, multiplica e soma. Então, a gente sempre multiplica por esse número aqui, que é a raiz do divisor, e soma com o próximo coeficiente. Menos 5 vezes 2, menos 10, mais 3, menos 7. Menos 7 vezes 2, menos 14, somado com menos 2, menos 16. Dá uma organizadinha aqui. Então, aqui deu menos 5, recapitulando, ó, 1 vezes 2, 2, menos 7, menos 5. Menos 5 vezes 2, menos 10, mais 3, menos 7. Menos 7 vezes 2, menos 14. Menos 2, menos 16. O último cara você sempre isola, porque o último cara representa o resto. Vou fazer uma conferência aqui, ó. Menos 16 foi o resultado aqui. E deu menos 16. Tipo uma prova real, né? Só que aqui o que aconteceu? A gente de brinde ganhou o quociente. Então, quem é o quociente? Q de x é igual... Você vai grudar o número com o que está aqui embaixo, ó. 1, x ao quadrado, vai multiplicar, né? Menos 5 vezes x elevado a 1. E menos 7, x elevado a 0. Esse é o quociente da divisão. Esse x elevado a 0 é opcional, né? Escreve ou não. E o resto da divisão, ele vai ser R igual a menos 16. Tá certo, pessoal?